Qual é o ingrediente fundamental da disrupção digital? Qual é o ingrediente que, se você não colocar, as chances de sucesso vão ser tão mais baixas? Qual é o ingrediente que, se você tirar, com certeza você não vai ter disrupção digital? Bom, se é um ingrediente fundamental, não adianta a gente olhar para empresas, startups já de sucesso, porque já no princípio vão haver esses ingredientes desde o dia 1, tanto sendo fundamental. Então vamos olhar os sites de algumas empresas de sucesso disruptivas, mas não nos sites de hoje, nos primeiros dias dessas empresas disruptivas. Uber, todo mundo fala do Uber hoje? Esse é o primeiro site do Uber, se chamava Uber Cab. Tinha aplicativo? Não, aplicativo é muito complexo, muito caro, uma tecnologia, à época, ainda não clara de se fazer. Esse aplicativo fazia o quê? Ou esse site fazia o quê? Você entrava no site, podia entrar com seu celular, com o browser, você entrava no site e você ligava ou mandava uma mensagem de texto, uma central, que tinha uma pessoa lá, recebia a ligação, a mensagem de texto, de onde você estava, onde você queria ir, e essa pessoa pegava o telefone e ia para vários táxis ou empresas de limusine para tentar achar um carro para mandar para você. Nada de aplicativo, nada de automático, nada dessas histórias. Algo fundamental, offline, usando o telefone. A única inovação era que você poderia olhar no seu celular e tinha um carrinho vindo à sua direção no mapa. Coisa que, se você ligasse para o táxi, você esperava que o táxi ia vir, mas você não tinha certeza. Então, é difícil de você, usando esses dados, convencer alguém de que disrupção digital, o ingrediente fundamental é a tecnologia digital. Então, eu fui numa jornada intelectual para tentar entender qual o fator crítico de sucesso para a disrupção digital. Hoje, todos os caminhos, em termos de tecnologia, te levam para o Vale do Silício, então eu visitei algumas empresas. Eu fui convidado para dar uma palestra no Facebook, antes do IPO do Facebook, perguntando para eles qual a sua estratégia de disrupção digital, e eles me falaram, esse é o processo que estamos desenvolvendo, é muito diferente das outras empresas. Depois eu fui para o Airbnb, conversei com eles, perguntei a mesma pergunta, qual o seu processo de disrupção digital? Mais uma vez eles me respondem, professor, é muito diferente, estamos fazendo isso, 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 isso. Fui para o Netflix, dei uma palestra e depois falei, agora vocês me ensinem disrupção digital, como funciona? Professor, muito diferente, isso, isso, isso. Cada vez que eles me falaram era muito diferente, eu comecei a perceber que era tudo igual. Obviamente são empresas em diferentes indústrias, mas o processo era muito parecido. Eu fui em outras, Birchbox. Eu fui em outras menos conhecidas, uma chamada House, eu fui numa chamada Wealthfront, de FinTech, eu fui na Unruly, eu fui na Zynga. E eu comecei a notar que existia um processo, um elemento em comum para se criar empresas, tecnologias, eram parte desse processo, mas havia algo mais. O que muda para as startups é que, em vez de essas startups tentarem roubar o cliente, oferecendo essas 4 atividades, tal como as incumbentes, as startups não querem abocanhar tudo. Elas escolhem uma atividade e tentam fazer essa atividade melhor para o cliente. Então, a Birchbox, como eu te falei, ela falou o seguinte, a indústria de beleza criou um problema para o consumidor à medida que existem várias empresas e cada mês essas empresas lançam produtos novos, inovadores, com ingredientes diferentes que eu não conheço. Então eu, como uma mulher que tenha que ir e ver qual o produto de beleza melhor para mim, eu tenho que ir na loja toda semana, todo mês. Isso criou um problema para mim, então eu contrato a Birchbox. O que a Birchbox faz?
A Birchbox coloca numa caixinha amostras de produtos de beleza, não o tamanho real, mas amostras pequenas, e por $10 por mês vai me enviar esses produtos de modo que eu possa fazer a primeira caixinha, a primeira atividade da cadeia de valor do consumidor, que é avaliar os produtos antes de escolher qual eu quero comprar. Então, o que eu me constatei foi que essas startups estavam fazendo o que eu chamo de decoupling, desacoplando a cadeia de valor do consumidor. Todas as atividades necessárias para nós consumidores comprarmos produtos e serviços, as startups escolhiam uma caixinha e falavam, eu vou fazer isso melhor para o consumidor, e o consumidor desacoplava. Então, desacoplamento, decoupling, é a quebra dos elos existentes entre atividades do consumidor, que eram tradicionalmente oferecidas juntos, mas a startup resolve quebrar e oferecer uma ou poucas. Bom, a forma como eu penso modelos de negócios é a analogia dos bloquinhos de Lego. Tem várias cores diferentes e vários tamanhos diferentes, cada uma tem uma função diferente para a empresa. Tem alguns vermelhos, alguns verdes, esses são os modelos de negócio. Então, a outra forma de tentar entender o sucesso dessas startups é fazer a pergunta, existe alguma receita para quebrar modelos de negócios tradicionais e remontar, recombinar as peças para criar modelos novos de negócios? Um caso interessante, 3 alunos de Yale tentaram abrir uma startup, fizeram várias coisas e nada deu certo. Até que uma vez eles fizeram uma coisa que deu certo. Eles começaram a ver que existem pessoas, eles criaram um site e colocaram várias pessoas jogando jogos, e nesse site você pode ver a tela da pessoa jogando o jogo e ver a imagem da pessoa justamente com o microfone, e a pessoa fica conversando enquanto está jogando. Pessoas começaram a entrar no chat room e conversarem entre si apenas vendo alguém jogando o jogo. Mais que isso, 60 milhões de pessoas no mundo começaram a pagar para ver alguém jogando o jogo. Agora, por que alguém iria pagar para os outros jogarem o jogo? Eles descobriram que as pessoas estavam pagando porque era entretenimento, era educativo e era uma forma deles entenderem como jogar melhor e que jogos comprarem. Então, se você for em qualquer indústria, as únicas 3 opções de disrupção estão relacionadas às atividades de valor que empresas oferecem para seus clientes. Eu vou desacoplar uma atividade de criação de valor, uma atividade de erosão de valor ou uma atividade de captação de valor. Pura e simplesmente. Então, independente da indústria, só existem 3 tipos de decoupling. A pergunta seguinte que me veio à cabeça era, quando que decoupling vai funcionar? Só porque uma startup vem e oferece seu serviço, não quer dizer que vai disruptar o mercado, que vai roubar todos os clientes das empresas estabelecidas. Quando que isso vai funcionar e quando que não vai funcionar? Bom, voltei a uma indústria que eu sabia nada a respeito. É sempre bom você ir numa área que você não sabe nada, porque você faz todas as perguntas, eles te respondem e você pega a intuição. Então, a indústria de beleza, como eu falei, as 3 atividades mais importantes da indústria de beleza são amostragem, eu preciso experimentar os produtos para ver o que é bom no meu rosto, o que é bom para o meu biotipo, o que é bom para o meu cabelo, porque é muito diferente do que é bom para os outros, então eu preciso fazer o sampling, a amostragem. Uma vez que eu sei, eu testei, gostei desse produto, eu vou lá e faço a primeira compra. E depois eu compro rotineiramente o que a gente chama de replenishment. Bom, quando que o decoupling, quando que uma startup fala, eu vou escolher o replenishment, eu vou escolher apenas a recompra, e eu vou tentar roubar clientes nessa atividade? Bom, quando que as coisas quebram? As coisas quebram porque, em física, existem forças de integração que fazem com que as coisas estejam juntas, e existem forças de especialização que fazem com que as coisas se separem. Então, de certa forma, se algo quebrou, se algo foi disrupted, é porque existem forças de especialização maiores do que forças de integração.
Empresas como Mint viram que as pessoas tinham contas diferentes de investimento e corrente em diferentes bancos, e era muito complicado ir de uma tela para outra, então eles falaram o seguinte: vá no nosso site, coloque os seus dados de todas as suas contas com a gente vai puxar toda a informação para você ver numa tela só. Por quê? É mais fácil, mais rápido. Então, mais fácil, mais barato e mais rápido é o que faz com que as pessoas escolham uma dessas startups para fazer uma das atividades na cadeia de valor do consumo. Toda e qualquer pessoa comprando qualquer produto e serviço de qualquer indústria paga com dinheiro, paga com seu tempo e paga com seu esforço. Todos nós, consumidores, temos essas 3 moedas no bolso. A gente paga com dinheiro, com tempo e esforço. Então, como que você vai quebrar, desacoplar uma empresa tradicional? Escolha o produto, escolha o consumidor, escolha o negócio, tente reduzir uma ou, idealmente, as 3, e você vai receber clientes das empresas incumbentes. Primeiro, identifique a cadeia de valor do consumidor. Mapeie todas as atividades que o consumidor tem que fazer até chegar à compra, aquisição e desuso dos produtos e serviços. Depois, identifique o tipo de atividade. E como eu falei, cada uma dessas atividades ou são atividades de criação de valor, destruição de valor, ou atividades de cobrança, captura de valor. Isso é um modelo de negócio. Modelo de negócio é fundamentalmente isso no final do dia. Terceiro, ache o elo mais fraco. Ache o par de atividades em que consumidores não estão contentes com a empresa incumbente estabelecida e, se tiverem a oportunidade, vão romper esses elos. Como que você rompe os elos? Aumente as forças de especialização, reduza o preço, o tempo ou o esforço para as pessoas adquirirem o produto e serviço. Então você reduz isso e esse elo vai se romper. E por último, você vai fazer isso, garanto para você que as empresas tradicionais vão responderem, tentem antecipar a resposta competitiva. E baseado, eu tenho vários artigos que vocês podem ver no meu site, eu tenho um conjunto de explicações que diz que as empresas tradicionais são previsíveis. Não é que elas vão responder de potencialmente milhares de formas diferentes, só existem algumas poucas avenidas de resposta. Então, se você pode antever o que eles vão fazer, você pode se preparar e se preparar. Primeiro, se você for olhar a origem da disrupção, antes da Amazon vir com seus aplicativos, as pessoas iam de loja em loja para comparar preço. Posso estar dizendo uma coisa nova para vocês, mas as pessoas certamente faziam isso. As pessoas iam na loja, depois iam na casa do computador. Foi apenas que com o aplicativo ficou muito mais fácil e muitas pessoas começaram a fazer em maior quantidade. Mesma coisa, antes do Twitch aparecer, a molecada ia na casa da outra, ficava na rodinha esperando e vendo alguém ver jogar, era entretenimento, eles aprendiam também. Muito antes do Twitch. Airbnb, muito antes de Airbnb, a gente estava alugando casas na praia e apartamentos uns dos outros. Birchbox, antes do Birchbox aparecer, muitas mulheres iam e pegavam amostras de produtos e compravam em outros lugares. Não foram essas empresas que criaram do nada esse comportamento. Esse comportamento sempre existia. Então, são os consumidores que desrompem os mercados, não são as startups. Essa é a primeira realidade que eu me dei conta. Obviamente, as startups elas são muito mais rápidas do que as empresas tradicionais e oferecem o que os consumidores querem. Startup é um barman muito mais eficiente do que uma empresa tradicional. Tem tanta tecnologia lá fora. Tem os wearables, os drones, bitcoins, cloud, big data, AR, VR, robôs, tudo mais. Se você for um empresário hoje, principalmente numa empresa grande,
Essa é a sua reação. Os empresários de hoje estão sofrendo com as novas tecnologias. Essa é a verdade. Não precisa ser assim. O que eu tentei te mostrar hoje com uma resposta para disrupção, é que, na verdade, o ingrediente disruptivo tende a ser, na maior parte dos casos, modelos de negócios disruptivos, e não apenas tecnologias. Sim, há exceções. Você vai falar, professor, mas e a Apple, e a Tesla, Waymo, driverless car? Existem tecnologias disruptivas? Obviamente existem. Não vou falar o contrário. Não sou tão ingênuo. Mas essas são as exceções.